bom. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa casa. O capítulo estudado esta semana é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, e as palavras profecia e predição têm o mesmo sentido. No sentido religioso, a palavra profeta tem um significado amplo, aplicando-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os seres humanos e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem surgiu na Terra, sempre houve bons profetas, bons cristos, falsos profetas, falsos cristos. Se nós analisarmos, sempre tem alguém querendo dizer para a gente o que vai acontecer, né? Sempre tem. Agora, o Alto Taquari, o Rio Grande do Sul, todo embaixo d'água, nós sabemos disso. O que a gente vê nas colunas sociais, nas redes sociais, nos jornais? Sempre tem alguém dizendo assim, o mundo vai acabar. Gente, como é que eu sei que o mundo vai acabar? Eu recebi uma mensagem. Quem recebeu essa mensagem, será que era digno de receber uma mensagem e dizer assim, olha, o mundo vai acabar? O mundo vai acabar? Vocês pensem bem, alguém que já está nervoso, que já está deprimido porque teve a água que invadiu a casa 2 vezes em setembro e agora, né, já está com uma depressão. Ouve isso, o mundo vai acabar. Que influência isso pode ter na cabeça de uma pessoa que já está doente nervosamente? Ele é capaz de até tomar uma atitude que não é boa, se matar, né? Quanto suicídio a gente sabe? Então, será que Deus, será que Jesus passaria uma mensagem para mim ou para qualquer um de nós, dizer aqui, olha, se preparem, o mundo vai acabar? Eu estou prevendo uma coisa que eu não sei, né, gente? Eu não recebi mensagem nenhuma, então a gente tem que ter muito cuidado com esses mensageiros. Assim como tem aqueles que dizem assim para a gente, e que a gente vê propaganda em todo quanto é lugar. Eu vejo o seu futuro, o seu presente e o seu passado. Bom, o meu passado eu já sei, né? Já sei o que aconteceu no meu passado. No meu presente, também eu mais ou menos tenho ideia do que está acontecendo. E o futuro, vamos esperar por ele. Então, a gente tem que ter calma quando ouve isso, né? Porque falsos profetas existem muito. Sempre existiram pessoas prevendo coisas. As religiões, não importa aqui qual religião, não estou fazendo uma crítica, eu estou explicando, falando. As religiões mantêm coisas que são dogmas, que são mistérios, não é? E às vezes basta estudar. Por exemplo, Allan Kardec, quando ele, através dos amigos que disseram para ele que os espíritos existiam, que os espíritos iam, mas voltavam, o que ele fez? Ele foi estudar. E estudou profundamente que o espiritismo, a primeira definição do espiritismo é que o espiritismo é uma ciência. Ciência porque estudou aquilo que disseram, né? E Allan Kardec fez isso. Então, as religiões, se nós pegarmos a Bíblia e olharmos lá atrás no Velho Testamento e vamos analisar como aquilo assim é chocante. Tem assim fogo do inferno, não sei mais o que, detalhes assim, coisas que nos chocam. Por quê, gente? Porque no tempo de Moisés, no Velho Testamento, as pessoas eram rudes, eram mais brabas, mais brigavam por qualquer coisa, se matavam por qualquer coisa, apesar que hoje também, né? A gente não pode tirar muito essa ideia. E o que acontecia? As pessoas precisavam de um freio. Então, esse freio estava na Bíblia.
A Bíblia, o Velho Testamento, ainda é usado em muitas religiões. Não é crítica. Muitas religiões ainda trazem o Velho Testamento para a sua igreja, com intenção de quê? De assustar, de monopolizar, de manipular os frequentadores. Porque se vocês leem o Velho Testamento, ele é muito severo com a gente. Por qualquer coisa a gente vai para o inferno e não sai mais de lá. Não é? E não é assim, não. A gente sabe que a gente precisa seguir certas leis. A gente precisa ter certos valores morais. Mas a gente também precisa prestar bem atenção no que falsos profetas passam para a gente. Né? É muito comum pegar, e é muito fácil também, pego uma Bíblia, põe embaixo do braço, chego na casa, bato lá e abro a Bíblia lá no Velho Testamento e leio. E se eu não tenho muita cultura, ou nunca li a Bíblia, ou sou uma pessoa simplória, ou simples mesmo, ou uma pessoa que acredita nas coisas, eu fico assustada. Né? E isso eu já vi até de gente, com cultura, com faculdade, que me disse, mas lá na Bíblia tem que nós vamos queimar no fogo do inferno. Tá, tem, eu sei, mas tem que interpretar isso. Vamos sentar e ler a Bíblia e interpretar. Só que para interpretar a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, precisa de bastante tempo, de ter uma ideia, a cabeça mais aberta, analisar as coisas, como foi dito, para quem foi dito, né? Porque não foi dito para mim. E mesmo tanto o Novo como o Velho Testamento, qualquer livro, sempre ele é escrito depois de muito tempo que as coisas aconteceram. Então, quando a gente fala nos nossos profetas, né, que receberam, claro, houve profetas que falaram sobre o futuro, algumas vezes por intuição, outras vezes por revelação. Quem é que fazia essa revelação? Jesus usava uma pessoa com essa finalidade, de advertir os homens com essas predições acontecerem, né? O dom de prever o futuro foi considerado como uma qualidade do profeta. Mas hoje em dia a gente tem que analisar com calma, quando nos dizem, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Por isso que Jesus disse, virão, olha o verbo, virão falsos profetas, virão falsos cristos. Porque se eu recebo uma mensagem, eu digo que recebi de Cristo, e essa mensagem não tem valor nenhum, esse meu Cristo é um falso Cristo. Então, eu tenho que ter muita calma ao passar essas ideias. Quando a gente pega, liga a TV ou vê qualquer coisa, e aparece, tem canais de tarde, principalmente, que colocam pessoas lá que dizem coisas, né? E esse dia eu vi uma pessoa que se intitula médium, e todos nós somos médium. Mais uma vez a gente vai dizer aqui, todos nós somos médium, só que uns têm pouco, outros têm muito, uns desenvolvem a mediunidade, uns estudam a mediunidade, e a gente vai indo, né? Nessa caminhada que nós fizemos aqui na Terra. E eu vi essa pessoa falando de uma artista que esteve doente e que fez tratamento, que não adiantaria o tratamento que ela estava fazendo, que ela iria morrer. Gente, como é que a gente diz isso em rede para todo mundo ouvir, né? Que alguém vai morrer. Precisa ter muita coragem para determinar uma coisa assim e precisa ser muito fria para não ter pena de... Porque a morte é um mistério. Por que a morte nos assusta? Porque a morte é um dos mistérios. Nós não sabemos o que acontece. Então, quando eu digo para alguém, você vai morrer. Claro que ele vai morrer, eu também vou, né? Mas não preciso dizer o dia, né? Não preciso dizer a hora, não preciso fazer isso. Eu não sou profeta, eu não tenho esse dom, né?
graças a Deus, Deus me livre, andar prejudicando as pessoas. A gente tem que ter cuidado com as palavras, muito cuidado. O bom senso nos diz que Deus não pode haver dado a seres inferiores e ruins um poder igual aos seus. Quem tem esse poder é só Deus, né? E menos ainda o direito de desfazer o que ele fez. As leis de Deus são imutáveis, não mudam, são dele. Né? As minhas leis, as leis de nós, as leis de todos nós aqui, seres humanos, a gente muda, né? A gente faz como quer. Às vezes precisa de ajuda de alguém, mas a gente pode mudar. Então, aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida, e daí vem aquela história, tudo que é desconhecido nos assusta. Aquilo, como eu disse, né? A morte nos assusta. Por quê? Porque é desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer depois da morte. Quando a gente faz um pronto-socorro e vê os nossos médios, né? Desculpe, receberem um espírito, o que a gente vê? Uma realidade de que o espírito existe. Nos pronto-socorro, eu acho que todo mundo aqui já fez pronto-socorro, não? E a pessoa fala coisas que a gente não espera, né? Mas assim mesmo os nossos médios, eles filtram as coisas ruins, muito ruins, que podem nos prejudicar, eles tiram, eles não dizem. Por quê? Para proteger a gente que está ali, né? Participando do pronto-socorro. Porque o pronto-socorro nada mais é do que um espírito que vem para nos ajudar e a gente serve de canal para ajudar um irmão. Não tem mistério nenhum. Não tem mistério. É um acontecimento que Allan Kardec estudou e colocou nos livros e até hoje acontece, desde 1860, né? E vem vindo. E a gente vai aceitando, e a gente vai trabalhando, e a gente vai vendo que isso aí é uma coisa tão normal, né? Então, às vezes, a gente conversa com alguém e diz assim, a pessoa disse, eu conversei, essa noite eu sonhei com uma pessoa da minha família que já foi embora, que já morreu, que já desencarnou, e eu cheguei a sentir o perfume dela. Me acordei tão assustada. Poxa, mas tinha que ter acordado bem, porque ela conversou com a pessoa. O sonho, se a gente estudar o sonho, gente, é coisa muito bonita. Quem já estudou o sonho, quem fez escolinha aqui no primeiro ano, a gente fala sobre o sonho. O sonho é uma coisa muito linda, porque é isso, é conversar com aquele espírito que quer nos ver, que sentiu saudade e que vem nos ver. E vem nos trazer uma mensagem. E é muito bom. Por isso que às vezes a gente acorda muito bem, e outras vezes não. Porque às vezes a mensagem não nos toca, ou nos toca de uma maneira que a gente se assusta, né? Então, daí a gente fica preocupado. Mas é muito importante isso, né? Então, aqueles fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, não são milagres, gente. Isso não é milagre. Um médium receber um espírito não é milagre. A morte não é mistério, né? Os dogmas, como a reencarnação, não é mistério. Acontece. É só estudar, é só ler, é só se preparar. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso, com essa coisa de receber mensagens que não são verdadeiras. E muitas vezes a gente está tão despreparado que isso nos prejudica tanto, essa energia que a gente recebe nos atinge tanto que a gente fica preocupado mesmo, né? Quantas vezes a gente vê uma palavra, ai, mas o que será que ele quis dizer com isso? Porque aquela pessoa só traz notícia ruim que a gente nunca vai acreditar que ele vai trazer uma notícia boa, né? E lá no capítulo 26 diz o seguinte, lá no capítulo 26 do Evangelho diz assim, que aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça, que é a mediunidade. Aqui
no Centro Espírita Ramatiz, em qualquer centro espírita digno, né? Qualquer centro espírita real, verdadeiro, digno, não se cobra nada. Eu tenho certeza que vocês não pagaram nada, a não ser se compraram uma água ou algum livro, que é o que se vende aqui. Só isso, né? Não se cobra nada para vocês virem aqui, não se cobra nada para vocês tomarem um passe, não se cobra nada para vocês conversarem conosco. Por quê? Porque esse é o trabalho da nossa mediunidade. Esse é o que nós recebemos, essa missão que nós recebemos através da espiritualidade. E para isso nós estamos aqui. Então, quando alguém cobrar de vocês, ele é um falso profeta. Ele é um falso Cristo. Então, não paguem. Quando alguém me diz, paguei R$100 para ela me dizer isso, isso, isso. Gente, mas ainda tem gente que paga. Não paguem, porque não serve, não vale. Mesmo que trabalhe aqui na nossa casa, que vocês conheçam daqui, que eu não sei se tem alguém, mas eu estou dizendo, né? Não vale. Se a gente cobrar, não tem valor. Mediunidade nós recebemos quando nascemos. E é para o resto da vida, até morrer. Na próxima encarnação eu venho de novo, né? Com a minha mediunidade. Daí eu vou melhorar mais, né? Vou estudar mais, mesmo que eu goste muito de estudar, e que eu estudo bastante sobre mediunidade, e quero que vocês todos aprimorem a mediunidade de vocês. Que assim seja. Fiquem com Deus.